Boa noite, pessoal. Tudo bom? Dando continuidade, então, à semana acadêmica. Estamos no segundo dia. A palestra de hoje é com o nosso mestre Diego Pinheiro sobre inteligência artificial e suas aplicações na saúde. Espero que todos aproveitem. Ele vai seguir, então, a dinâmica da palestra e dar continuidade. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado. Tá saindo o som para vocês? Sim, ok. Tá bom. Boa noite a todos. Meu nome é Diego Pinheiro e eu vou apresentar então um pouquinho sobre o que é inteligência artificial e como que está se aplicando isso hoje em dia na saúde, com base em alguns cases, com base em alguns estudos de pesquisa. Falando um pouquinho rapidamente sobre a minha trajetória, então, com inteligência artificial, eu comecei a trabalhar cerca de 2014 com inteligência artificial dentro de um projeto de pesquisa da Fevale, que é o Computação Aplicada. Então, dentro dele, trabalha-se principalmente ali com um simulador de saúde, que eu vou estar falando um pouquinho mais adiante. Em 2016, eu me graduei em Sistemas de Informação e consegui uma bolsa de mestrado, que logo já ingressei também no mestrado em Computação Aplicada na área de Inteligência Artificial. Nesse meio tempo, também fiz uma pós em Educação, me formando, então, em 2018 no mestrado e ingressando no doutorado, seguindo a área de Inteligência Artificial. Eu vou usar também uma linguagem um pouco leiga, assim, que conforme foi me passado, tem bastante gente de outras áreas, da saúde e de outras curiosidades, então eu vou tentar fazer com que todo mundo possa entender bastante esse conceito e deixar de forma mais ampla. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, se eu falar alguma coisa muito técnica, vocês podem estar perguntando, pode estar me interrompendo. O que é a inteligência artificial, então? A gente considera que ela é um avanço tecnológico que permite com que os sistemas de computador, por exemplo, eles possam simular uma inteligência que seja similar à inteligência humana. Então, que ela vá além da nossa programação normal, que é seguir um conjunto de ordens específicas, e para que ela possa, então, esse sistema, ele tomar uma decisão de forma autônoma, né? Então, na essência da inteligência artificial, é que o sistema ele possa tomar suas decisões de forma independente, de uma forma precisa e que principalmente esses conceitos sejam apoiados em dados, né? E numa visão otimista, a gente consegue fazer com que esse sistema multiplique a capacidade do ser humano de raciocínio para resolver problemas práticos, para simular situações, responder perguntas e, de uma forma ampla, potencializar a capacidade do humano de ser inteligente. Então, a inteligência artificial ela parte desse conceito. E a saúde, ela é uma das atividades que mais está crescendo com o uso de inteligência artificial. Por exemplo, na medicina, são feitas várias atividades com inteligência artificial, buscando auxílio em diagnósticos, em aplicações básicas, utilizando muita Big Data, muitos dados que a gente já vem anos e anos armazenando muitos dados e muitas vezes não sabe ainda o que fazer com tantos dados, né? E a quantidade ela é muito grande, muitas vezes para o ser humano ele conseguir raciocinar, conseguir saber o que pode ser feito com tantos dados, né? E para os profissionais de saúde, isso pode impactar muito na rotina de trabalho deles, né? Então, pode ser usado para priorizar desde coisas mais administrativas, como filas de atendimento, ajudar um profissional a identificar casos clínicos dentro de um exame, dentro de um histórico hospitalar, ajudar em tratamentos, produzir alertas, ajudar o médico, uma enfermeira
a descobrir pontos cruciais dentro de um determinado cenário clínico. Então, a inteligência artificial ela vem se fundamentando muito forte dentro da saúde. E isso vem trazendo diversos benefícios de otimizar recursos, aumentar, com a otimização de recursos, aumenta o número de leitos, detecção de fraudes, como receitamentos de medicamentos, indicar linhas de cuidados que se deve seguir dentro de um determinado protocolo. A inteligência artificial vem entrando muito forte também com a parte de monitoração, principalmente em wearables, de sinais vitais, de conseguir monitorar a pessoa 24 horas por dia e conseguir trazer dados relevantes para que se possa continuar o tratamento daquela pessoa, prevenir complicações, priorizar pacientes, otimizar, de forma geral, esse trabalho na área da saúde. Nessa apresentação, então, eu vou priorizar algumas tecnologias que eu venho trazendo no meu dia a dia, nesses anos de pesquisa, que são elas as ontologias, redes bayesianas, processamento de linguagem natural, machine learning, que é aprendizagem de máquina, e deep learning, que é essa aprendizagem de forma mais profunda. Partindo, então, para o conceito de redes bayesianas. O que é uma rede bayesiana em si? A gente pode, de forma geral, definir ela como um modelo de conhecimento onde a gente trabalha principalmente com o raciocínio incerto. Ela é uma forma de tratar a incerteza. Então, a gente vai ver que dentro da saúde e também na nossa vida, a gente lida com uma série de probabilidades, né? Então, por exemplo, se eu vou atravessar a rua, eu estou rodeado de outros componentes, né? Então, eu tenho que olhar se um carro está vindo, se eu posso atravessar com segurança ou não, se a distância de um carro até a minha pessoa vai dar para atravessar a rua, se a velocidade do carro, a intensidade de um tráfego. Então, tudo na nossa vida a gente está lidando com probabilidades. Então, com base nisso, por exemplo, a gente vai definir qual que é o melhor momento para atravessar a rua. Então, isso eu trago um exemplo muito simples, de como que a probabilidade gera em torno da nossa vida. E dentro da saúde, a gente tem um escopo de problema muito grande, Então, a gente tem, por exemplo, dentro de um diagnóstico, vários conceitos, várias probabilidades, então, principalmente de sintomas, por exemplo, eu tenho febre, eu tenho vômito e tenho dor de cabeça, Isso são sintomas de várias doenças, Então, com base nessa incerteza, a gente vai poder trabalhar com esse diagnóstico, com base nesses poucos sintomas e tentar ir descobrindo outras coisas para que consiga se chegar na maior probabilidade possível daquela doença que a pessoa está sentindo, está tendo. E a gente pode aplicar isso em diversas outras áreas, não somente na saúde. Então, a gente pode trabalhar com diagnósticos, com processamento de imagens, dentro do direito, em seguros e várias outras utilizações que podem ser feitas com a rede bayesiana. Então, a principal vantagem, então, do raciocínio probabilístico em cima do raciocínio lógico é tomar uma decisão quando a gente tem poucas informações, quando a gente tem informações insuficientes. Então, o que pode ser uma informação insuficiente? Uma ignorância teórica, uma falta de conhecimento, ou até mesmo de uma impossibilidade de adquirir aquela informação. Então, algumas observações que eu vou estar mostrando mais adiante, que a rede bayesiana, ela trabalha com variáveis, então, com estados, por exemplo, ali, sim ou não, que é um estado muito padrão, baixo, médio, alto, chuvoso, ensolarado, isso a gente vai definindo estados
dentro de uma rede bayesiana, onde cada probabilidade vai se criar dentro de uma tabela, por exemplo, de sim ou não, de todas as probabilidades que tem de acontecer determinada coisa, né? E o importante é que essa rede ela não pode possuir ciclos, né? Então ela tem que ter um início, a probabilidade do que ia acontecer, né? E o final daquele ciclo, daquele fluxo, né? Ela não é um ciclo. Então, o que a gente traz como evidência isso, né? Utilizar uma rede para descobrir coisas que a gente não tem uma informação completa. Então, por exemplo, né, dado que está chovendo, qual a probabilidade que eu me atrase? Né? Pegando principalmente um fator de trânsito. Né? Então, a gente vai trazer aqui alguns estados, principalmente ele de sim ou não, né? Onde eu posso trazer que sim, que é a minha probabilidade de estar chovendo, né? A probabilidade do trânsito, por exemplo, de sim e não, então, que é a probabilidade de estar chovendo, não haver atraso, acontecer isso simultaneamente, e a probabilidade de ocorrer o atraso, né, dado que está chovendo. Trazendo então um exemplo do que traria nesta rede bayesiana. Então a gente tem primeiro ali a parte qualitativa, aonde a gente faz o nosso caminho, o nosso fluxo, né? Então, por exemplo, nós temos a chuva, temos o trânsito e o atraso, né? E seguindo então da parte qualitativa, aonde que a gente vai trabalhar então com as probabilidades. Aqui nesse exemplo, então, trabalhando com sim ou não. A probabilidade de chover é 0,1. Outro detalhe dentro da rede é que a gente sempre trabalha com 0 ou 1, né? Trazendo um pouco dessa porcentagem de que 0 seria 0% e 1 seria 100%. Né? Então, a nossa probabilidade aqui de estar chovendo e de não estar chovendo. Então, com base nisso, a gente define ali que a minha probabilidade de estar chovendo e de ter trânsito é, por exemplo, 80%. Né? A probabilidade de não acontecer isso, 2%. Então, seguindo no nosso fluxo, então, se eu sei que está chovendo e sei que tem trânsito, ou não está chovendo e não tem trânsito, qual que é a probabilidade de ocorrer o atraso no trabalho, por exemplo? Então, a rede bayesiana, ela vai trazer, então, vai ilustrar esses resultados, né, sempre buscando, então, a probabilidade que se quer atingir. Então, esse conceito, ele é excelente para quando se aplica nisso na medicina e principalmente em diagnósticos. Né? Então, na medicina é trabalhado muito com incertezas. Né? Então, de forma geral, assim, um médico, um enfermeiro, ele nunca vai ter 100% de certeza de alguma coisa. Então, com base nos sintomas, ele vai sempre tratar, né, de forma grossa, dizendo, né, a probabilidade daquilo. Então, ele vai fazer uma investigação, vai fazer uma pergunta, vai fazer uma triagem, vai olhar exames para aumentar e diminuir a probabilidade de ser tal diagnóstico, né? Então, muitas vezes tem o erro, né? Achei que era um diagnóstico, mas foi feito tal tratamento e não funcionou. Então, vamos partir para a probabilidade de ser outra coisa, né? Então, a medicina ela utiliza muito isso de forma natural, principalmente médicos e enfermeiros, a probabilidade, né? Então, trazendo aqui um exemplo mais real de uma rede bayesiana, eu vou trazer também isso um pouquinho na prática depois, uma rede bayesiana de náusea, que ela foi desenvolvida por enfermeiras dentro desse grupo de pesquisa de computação aplicada da Fevale. Então, aqui, por exemplo, nós temos ali todos os sintomas, gravidez, cálculo renal, enxaquecas, várias outras coisas que podem estar relacionadas com náusea, né,
Dentro da enfermagem também, a gente tem as características definidoras, que é uma especialidade dentro da enfermagem, e vários outros conceitos. Então, a rede Bayesiana também, ela é uma rede de grafos, né? O que são esses grafos? São essas ligações de uma coisa que vai se levando à outra, né? Então, aqui, as próprias enfermeiras já trabalharam com uma probabilidade inicial. Então, dado que eu não sei nada da pessoa, que ela não, se a pessoa está grávida, se a pessoa tem enxaqueca, se a pessoa tem pancreatite e outras coisas, com base nas certezas que a pessoa vai tendo, ela vai aplicando, por exemplo, a pessoa tem enxaqueca, sim, né? Então a probabilidade aqui de biofisiopatológica vai mudar. Então, agora, se todos esses setores aqui tiverem desse estado, então a probabilidade daqui é de 99,6% que não, né? E 0,40% que sim. Então, com base esse cenário aqui muda, com base a certeza vai aumentando, os outros, a gente chama de nodos, eles vão se modificando até que chegue aqui, por exemplo, nos diagnósticos. Eu acredito que não dê para ver o mouse, né? Eu estou fazendo círculos com o mouse aqui, mas agora eu achei uma caneta aqui, bem amador. Todo mundo enxerga o risco que eu fiz aqui, só para mim ter certeza, que é a primeira vez que eu estou utilizando. Tá, bacana. Então aqui a gente tem toda uma divisão da parte de descoberta da rede, aonde a gente vai tentando, através de perguntas, de exames, de outras coisas, aumentar a nossa certeza em cima daquilo ali, né? Por isso que muitas vezes a gente vai no médico, né? Vai numa consulta, o médico vai perguntando, tu tem dor de cabeça? Daí tu vai dizer sim ou não. Então, se tu diz que não, ele já vai descartar, por exemplo, outras informações, né? Se tu diz que sim, então aumenta a probabilidade de outras coisas, né? Então, tudo isso, nessa rede, por exemplo, quer se chegar a qual a probabilidade de ser um desses 3 diagnósticos, né? Então, aqui, outro diagnóstico, se é um diagnóstico de náusea ou se é um risco de náusea. Então, conforme a gente vai modificando aqui, vai aumentar aqui. Então, eu vou chegar aqui, por exemplo, 60% de ser outro diagnóstico, 20% de ser náusea e 20% de risco de náusea. Então, a gente levaria aqui em conta o maior fator, que seria outro diagnóstico, né? E também a gente pode trabalhar com tratamentos aqui, que seria essa parte. Ok, estou com náusea. Qual que seria o melhor tratamento para a conduta, um tratamento, o que fazer com esse paciente? 60% de probabilidade diz que ele tem que incentivar o repouso para essa pessoa. Então, tudo isso, um sistema ele pode aplicar para auxiliar o médico a tomar uma decisão, a dar caminhos, a várias outras formas. Então, aqui dentro da Fevale, desse próprio grupo de pesquisa, foi desenvolvido, então, um editor de redes bayesianas para facilitar pessoas que não são da computação a estar construindo esse conhecimento, assim, né? Que nem um conhecimento muito específico de domínio, né? Então, normalmente, enfermeiras, médicos, outras pessoas, elas não têm tanto domínio nessa parte de programação, na parte de tecnologia, né? Então, a gente vem justamente fazendo essa conexão, né? De ajudar a computação e a saúde a andar juntos. Eu vou abrir aqui, então, eu acho que eu só tenho que parar a apresentação e compartilhar minha tela. Eu vou mostrar um exemplo funcionando. Eu vou mostrar. Vocês conseguem ver uma tela em branco aqui com
um logo do Base Editor em cima. Ah, bacana, ok. Então, o que esse editor aqui faz? Então, ele monta, por exemplo, aquele modelo que eu mostrei na tela anterior. Né? Então, aqui pode-se criar não só da saúde, mas diversos outros tipos de redes bayesianas, como, por exemplo, a de atravessar a rua, como, por exemplo, a de chegar atrasado, né? Então, a gente consegue montar aqui dentro. É uma ferramenta aberta, né, que qualquer um pode utilizar, está hospedado. Eu vou deixar também um link no chat, se alguém quiser dar uma brincada depois ou durante também, se quiser dar uma acompanhada também. Eu vou abrir aqui uma rede bayesiana já pronta. Né? Aqui eu estou, só para contextualizar, aqui eu estou explicando como funciona e depois eu vou mostrar alguns cases de como que está sendo aplicado isso de alguma forma. Tá? Então aqui eu ainda estou numa parte bem teórica. Tá, ok. Aqui eu abri então uma rede bayesiana que ela foi montada por um médico, tá? Que é para fazer o diagnóstico de cefaleia. Tá? Então, aqui está um pouquinho mais bagunçada em relação à outra rede, né? Mas ela segue o mesmo contexto, aonde a gente tem aqui sinais e sintomas. Então, por exemplo, náusea, dor unilateral, distúrbio visual. Né? Então, e todas essas probabilidades, os profissionais da saúde, eles elaboram com base na sua experiência e com base em teoria. Então é feito um estudo muito forte, uma pesquisa muito forte em cima disso para definir essas probabilidades, né? Então elas não vêm do achismo, elas não vêm de, eu acho que tem que ser assim. Então elas vêm de muito estudo, né? Para definir essas probabilidades. Então aqui a gente, por exemplo, no canto esquerdo, mais ou menos sinais e sintomas de um paciente. Possíveis diagnósticos, né, cefaleia em causa, enxaqueca, outras coisas. Se eu falar alguma coisa errada em relação à saúde, me perdoem, né? Então, eu sou da área da computação, então às vezes a gente fala uma besteira assim, mas dá para ficar entendido. Chega na parte de diagnósticos e também, então, na parte de tratamentos e condutas, né? O que pode fazer? Então, aqui, se a gente abrir, vou abrir aqui, por exemplo, cefaleia em salvas, a gente vê aqui todas as probabilidades com base em todas as ligações que está tendo. Né? Então, aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com cefaleia em salvas. Então, a gente tem aqui todos os sinais e sintomas ligados a ela: náusea, obstrução nasal, olho vermelho, fotofobia, dor pulsátil, dor unilateral. E aqui a gente está trabalhando com sim ou não. Né? Então, aqui, conforme a gente vai aumentando as nossas certezas, a gente define aqui na tabela. Poxa, se a pessoa se for sim para tudo isso, ela tem 99% de chances de ter cefaleia em salvas. Se ela tem tudo isso menos dor unilateral, então ela tem 20% de ter cefaleia em salvas e 80% de não ter. Então, ela tem dor unilateral, mas ela não tem dor pulsátil. Então, a probabilidade já muda. Ela tem 65% de chances de ter cefaleia em salvas e 35% de não. Então, tudo isso muda com base nas certezas, com base no que vai mudando dentro da rede. Então, aqui vou dar um exemplo. Vou dizer aqui que a pessoa chegou já na consulta e a probabilidade dela não ter náusea é 97%. Mas eu cheguei e perguntei, por exemplo, né, você está com náusea? Sim. Então, eu afirmei que sim. Então, aqui já mudou a probabilidade de antes. Se eu botar que não, a probabilidade vai mudar. Eu tenho episódios incomuns. Então, aqui já mudou. Com base nesse cenário aqui, já é 80% de chances
de ter cefaleia tensional, 19,64% que não. Mas se agora eu botar aqui que não, aqui a probabilidade já mudou. E isso está influenciando em todo o processo da rede. Ah, eu estou com o olho vermelho? Sim. Estou com fotofobia? Não. Vou botar aqui alguns conceitos. Enxaqueca? Não. Então, aqui, com base em tudo que eu já descobri, com base em tudo que eu já percorri, eu já tenho aqui 75% de analgesia, né? Então, eu tenho 94% de chances que não está sendo decorrido por causa da sinusite, né? Então, aqui, por exemplo, chegando ali nos tratamentos, aqui, eu tenho 52% de chance, de probabilidade que eu tenho que encaminhar essa pessoa para um especialista, né? 47% que não, né? Então, normalmente a gente vai fazendo todo esse jogo aqui. Você tem febre, né? Sim. Então, aqui o cenário ele muda com base na certeza e tudo isso já vem com esse conhecimento probabilístico. Um exemplo, então, de aplicação de uso de uma rede Bayesiana. Então, é trabalhar com esse conhecimento incerto. Por que conhecimento incerto? Então, eu sei que a pessoa tem um olho vermelho, mas eu não sei se ela está com obstrução nasal. Né? Por alguma razão, a pessoa não sabe, não me disse, não faço ideia. Né? Então, ainda assim, eu consigo ter um resultado mesmo não sabendo todas as informações. Eu não sei se a pessoa tem distúrbio visual, não sei se alivia com repouso, mas mesmo assim eu estou podendo visualizar que 92% de chance, uma chance muito alta, né, de não ser difusão temporomandibular. Então é isso que é tomar uma decisão com base em probabilidade. Voltando aqui para a apresentação. Só voltar aqui para o slide correto. Então, eu deixo para vocês esse link do editor, né? Se eu estiver falando muito rápido, muito técnico, também vocês podem dar um grito ali que eu estou cuidando aqui o chat também, tá? Então, um case de aplicação de redes bayesianas que a gente utiliza até dentro da Fevale e que se trabalha muito forte dentro do grupo de pesquisa é o Health Simulator. O que é o Health Simulator? Ele é um simulador de casos clínicos que ele utiliza as redes bayesianas para auxiliar o ensino da saúde. Então, como que funciona o Health Simulator? Então, ele é um jogo sério, onde ele busca ensinar os estudantes na área da saúde com base em cenários reais, onde o estudante ele vai praticando, ele vai errando, ele vai acertando, então ele pode errar a qualquer momento, ele sem precisar matar o paciente, né, um paciente na vida real. Então, essa que é a ideia do simulador, que ele possa errar, que ele possa acertar e que ele possa aprender, né, sem que tenha consequências graves assim na vida real. Como que funciona então o Health Simulator? Nós temos então aqui os casos clínicos que são desenvolvidos por professores, por exemplo, por professores, por pessoas especialistas, né, nessa área. E temos especialistas aqui, que pode também ser um médico, um enfermeiro, alguém que tem um domínio sobre determinado assunto, faz essa criação da rede bayesiana. Então, faz todo aquele exemplo que eu mostrei anterior ali, cria todo o cenário de cefaleia, né, para descobrir o caso da cefaleia. Esse caso clínico, então, ele é inserido dentro de um banco de dados, dentro do sistema, aquele processo tradicional de sistemas.
junto com a rede Bayesiana. Esse sistema, então, ele gera o jogo, onde o estudante, então, ele vai jogar esse jogo e vai fazer um cenário real de diagnóstico, de tratamento daquilo que ele está buscando dentro do jogo, né? Por que a rede Bayesiana é importante dentro disso, né? Porque, como eu mencionei anteriormente, né, a medicina, a área da saúde, ela é muito probabilística, então, nem sempre porque o aluno não está dando a resposta que o sistema quer, que aquilo está errado, né? Então, ele pode dizer que é gripe, e ser 60% gripe e 40% resfriado, e aquele 40% resfriado também não vai ter errado, né? Também é uma resposta correta. Então, a rede Bayesiana, ela vem para ajudar neste ensino que não é exato, né, que é probabilístico, a ajudar o aluno a desenvolver muito mais o pensamento crítico dele, o raciocínio dele, do que uma resposta certa ou não, do que sim ou não, né? Do que uma resposta concreta, né? E dentro disso, então, já vem trabalhando com sistemas de recomendação, que também é uma área da inteligência artificial, que ele detecta o desempenho daquela pessoa, daquele aluno, e ele vê, esse aluno, ele está sempre errando na parte de sintomas, de identificar um sintoma. Então, quem sabe... então ele recomenda para o aluno, quem sabe tu assiste esse vídeo aqui, quem sabe tu reassiste tal aula, né? Porque eu estou vendo que ele identifica que esse problema, ele está vindo de sintomas, que ele não está conseguindo aprender porque ele está com dificuldade em sintomas. Trazendo então alguns exemplos do próprio Health Simulator, onde o aluno, então, aqui trazendo um cenário, ele recebe dentro do jogo um paciente, e dentro desse paciente, então, ele recebe o quadro, que entende quem é a pessoa, quantos anos ela tem, como se fosse uma pessoa chegando, por exemplo, no consultório dela. Com isso, então, o aluno ele faz todo o processo de identificação, que, como eu mostrei para vocês anteriormente na rede Bayesiana, então ele vai tentar identificar sinais, sintomas da pessoa, com base em perguntas. Então, aqui, por exemplo, ele está trazendo perguntas pré-prontas, né? Dói em dois lados da cabeça, a pessoa vai ali e marca. As perguntas que ele quer fazer, né? Você teve febre? Você teve alguma coisa? Né? Pede para ver ali o exame da pessoa. E já está se trabalhando também, né, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, de processamento de linguagem natural, da pessoa escrever e o sistema entender, mas também já parte para outra área também da inteligência artificial. Então aqui a gente vai indo um pouquinho por partes, né? Então o aluno, ele faz todo o processo ali de identificar a doença, então ele escolhe quais perguntas ele quer fazer para aquela pessoa, né? Partindo para o próximo passo, então ele marca e a pessoa responde ali, o robô, o paciente. Você tem dor de cabeça? O paciente, o robozinho vai responder, sim, sempre sinto dor como se fosse batidas no meu coração, né? Então o aluno vai fazendo toda essa parte de identificar, se a pessoa sente dor com base na batida do coração, que outra pergunta eu posso fazer? Então a pessoa que, lembrando do conceito da rede bayesiana, né? Ele tem dor, então é sim. Então já aumentou a probabilidade para algumas coisas e diminuiu a probabilidade para outras. Seguindo, então, o aluno ele vai dar, então, o diagnóstico para aquela pessoa, com base nisso, e que eu descobri que sim, sim, não, 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 a pessoa está com enxaqueca, né? O paciente virtual está com enxaqueca, né? Estou achando que essa dor é enxaqueca, que ela é acontecido por causa disso, disso, né? E qual é a conduta que o aluno vai dar para essa pessoa? Ok, ela está com enxaqueca, então vai para analgesia, vai para profilaxia, vai tomar um paracetamol, o que essa pessoa vai fazer com isso, né?
E com base nisso, então, o sistema ele mostra para o aluno se ele seguiu o caminho correto, né? E o que é importante da rede Bayesiana nesse sistema. Então, conforme o aluno vai avançando, o sistema por trás, ele vai mexendo na rede Bayesiana, né, para ir entendendo, para ir jogando, para entender o raciocínio que o aluno está seguindo. E para ir também dizendo com base, poxa, né, não era enxaqueca, era cefaleia, né, mas cefaleia também poderia ser. Então, o aluno não está tão errado, né, ele só faltou perguntar, talvez, se a pessoa tem dor ao acordar, né? Faltou investigar um pouquinho melhor. Então, essa que vem o diferencial da rede Bayesiana dentro do Health Simulator. Então, é um exemplo de aplicação desse tipo de inteligência artificial. Eu trago aqui o simulador de caso clínico. Então, isso também pode ser utilizado em qualquer outro sistema que queira trabalhar com probabilidades, né? Como, por exemplo, ali, justiça, que trabalha também muito com probabilidade, e vários outros cenários da nossa vida. Partindo, então, para outra área de aplicação da inteligência artificial, a gente tem as ontologias. O que são as ontologias? Eu trouxe, então, aqui para vocês que as redes bayesianas, elas são um conhecimento lógico, né, que vem da probabilidade, um conhecimento probabilístico, né, que vem, então, da probabilidade das coisas. E a ontologia, ela vem para ser um pouquinho contrário, né, ela vem só reforçando aqui da rede bayesiana, né, por que estou trazendo isso, né? Lembrando que o conceito de inteligência artificial é o sistema tomar as suas próprias decisões, né? Então, com base nas informações que o sistema recebeu, ele está conseguindo, então, fazer todo esse jogo e tomar uma decisão. Então, se eu tivesse um sistema que, a grosso modo, que a pessoa fosse inserindo ali o que ela está sentindo, outras coisas, não, o sistema também ele poderia tomar uma decisão com base naquela probabilidade, né? Então, só lembrando um pouquinho o conceito da inteligência artificial, que é o sistema pensar como se fosse um humano, né? Então, aqui voltando então para a ontologia, ela parte para o tipo de conhecimento lógico, né? Então, trazendo mais o conceito lógico e semântico das coisas, né? Não tanto, então, para a matemática, para a probabilidade. Então, o que é a vantagem disso, né? Das ontologias em si? Elas partem, né, de um tipo de conhecimento, lembra bastante um banco de dados também, a grosso modo, né? Que a ontologia, ela é entendido tanto por uma pessoa como por uma máquina, né? Então, entra muito dentro do conceito, principalmente da web semântica. O que entra como a definição de uma ontologia, né? Ela é a definição de um determinado tipo de conhecimento que relata um domínio formalmente, né? O que é um domínio? O domínio é aquele conhecimento que a pessoa domina muito, assim. Então, a gente pode ter uma ontologia só de cefaleia, por exemplo, né? Que domine todos os sinais, os sintomas, o que causa, quais são os diagnósticos, os remédios. Então, ele traz todo o conceito, toda a explicação daquilo, né? A ontologia, ela vem já da filosofia de explicar as coisas, de ter a lógica das coisas, né? Então, e dentro disso, trazer relacionamentos e regras. Então, ela traz muito no conceito hierárquico das coisas. Então, por exemplo, eu quero representar o Sol. Então, eu quero representar na minha ontologia o Sol. Então, o que eu vou dizer? Que o Sol ele é visto amarelo de dia, que o Sol gera calor, que o Sol é um satélite, que o Sol é um sistema solar, e, por exemplo, que o Sol só é visto de dia, né? Então, ele vai criando relações, né? E ao mesmo tempo essas relações elas têm outras relações. Então o Sol só é visto de dia. De dia também
é visto a luz, de dia acontecem tais coisas. Então, o sistema ele consegue definir coisas que a gente não sabe sozinho com base na lógica. Então, se eu sei que o Sol só aparece de dia e dia é uma relação de luz, então o sistema ele entende que o Sol ele traz luz. Tá? Eu estou dando exemplos bem bobos e talvez nem tão certo, mas só para entender mais a lógica, assim, né? Então o sistema ele vai entender que o Sol ele traz luz, porque luz é uma relação do dia e o dia está relacionado ao Sol. Então, sem eu precisar dizer isso para o sistema já vai ser inteligente o suficiente para entender essas relações. Quais são as vantagens, então, de se utilizar uma ontologia dentro de um sistema? Comunicação, de poder fazer consultas dentro dessa ontologia, formalizar, representar um conhecimento. Então, hoje existem milhares e milhares de ontologias até disponíveis na internet sobre tudo em relação ao mundo. Né? Então, poxa, eu estou trabalhando com um sistema de tratamento de câncer. Então, tu vai pesquisar que vários profissionais da saúde desenvolveram várias ontologias que trabalham com o tratamento de câncer. Então, eu posso pegar este conhecimento e botar este conhecimento dentro do meu sistema já representado, né, por um especialista deste domínio de conhecimento, né? Então, os programadores eles podem reaproveitar esse conhecimento que foge muito além de um banco de dados, né, e ajudar os seus usuários a tomar decisão ao seu objetivo do próprio sistema. Então, alguns exemplos de uso que são muito frequentes dentro da ontologia, na medicina, na linguística, em processamento de linguagem natural é muito utilizado, na educação, para fazer gestão de conhecimento, para fazer recuperação de informações na internet. Então, muito se tem utilizado a ontologia em diversas áreas, assim. E trazendo, então, um pouquinho do conceito da ontologia, com um exemplo mais bobo, né? A gente tem, então, um exemplo aqui que lembra muito uma árvore genealógica, né? Onde a gente tem o pai, a gente tem o filho, a gente tem o filho do filho, né? Então, e isso vai fazendo relações como se fosse também uma árvore genealógica, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um conceito pai, que é o pessoal. Então, esse pessoal ele tem filhos, que é o produtor, que é um diretor, um escritor, um publicidade, fotógrafo, músico. Então, eu tenho aqui relações de profissões, né? Que pertencem, então, a uma pessoa. Né? Então, o diretor, existe o diretor de ação e o diretor de arte. Então, aqui eu já tenho outros filhos do filho diretor, né? Então, a pessoa, ela também tem um gênero, né? Que vai ser ali masculino ou feminino, por exemplo, né? Para produzir uma série. Então, essa série, ela está, então, sendo exibida em alguma emissora e está sendo produzida por um estúdio. Então, ela vai criando diversas outras relações. Então, o estúdio, ele pode ser um estúdio de produção, pode ser um estúdio de música e pode ser um estúdio de animação, né? Então, o que o sistema ele já está entendendo aqui, né? Que para mim, se eu perguntar para o sistema, poxa, né? Por exemplo, ali, eu consigo entender que uma pessoa que um estúdio, por exemplo, ali. Então esse estúdio ele pertence a uma série e uma série é trabalhada por pessoas. Então eu não preciso dizer isso para o sistema já vai detectar todas as relações e ele vai entender, por exemplo, aqui que o Carlos, se eu botar aqui, o Carlos é uma pessoa, né? E o Carlos ele trabalha em uma série e o Carlos ele trabalha ali, ele produz essa série em um estúdio e o Carlos produz essa série em um estúdio de animação, sem que eu precise dizer
isso para o sistema. Então, eu só vou jogar ali o Carlos, eu vou saber de todas essas informações dele e o sistema, então, vai poder tomar uma decisão em cima dessa lógica, né? Então, se o Carlos, ele trabalha em uma série, então ele tem que estar relacionado a um estúdio, né? Essa série tem que ser produzida para um estúdio, mesmo que eu não diga isso para o sistema, ele sabe disso. Então, isso é uma reciclagem muito grande de conhecimento e de tomada de decisão. Aqui eu trago, então, um exemplo de uma ontologia, trazendo um pouco também do outro conceito, se eu não me engano, essa ontologia, eu vou ver depois, mas eu não lembro a funcionalidade dela, né? Se eu não me engano, também é de náusea. Alguma coisa assim. O que a gente tem aqui? Trazendo já essa lembrança, esse aqui é um proteger que eu vou estar mostrando também um pouquinho depois, tá? Então, o que a gente tem aqui? A classe pai, a classe filho, o filho do filho, e aqui, aqui já no cantinho, a gente tem já equivalências daquilo. Então, o nosso olho vermelho, a gente sabe pela lógica que ele é um sinal, e um sinal ele está dentro de uma conduta, né? Então, eu sei que se o olho vermelho ele for constatado, ele é um sinal. Se o olho vermelho ele for descrito, ele é um sintoma. Então, eu estou definindo aqui regras e depois vai dar para ver que a própria ontologia ela já aprende com essas regras e já começa a mostrar outras informações que a gente não sabia dentro dela própria. A gente também existe um editor bem famoso de ontologias que é o Protégé, né? Ele é um sistema que foi desenvolvido dentro de Stanford. Ele tem uma versão desktop e uma versão online. Eu vou botar aqui o link da versão online também no chat e vou abrir aqui para vocês dar uma brincada para explicar também melhor esse conceito da ontologia. Esse aqui, ele tem que fazer cadastro, tem que fazer algumas outras coisinhas, né? Mas também quem quiser dar uma brincada com ele, eu vou então aqui compartilhar a minha tela novamente. Só para confirmar, vocês estão enxergando aqui uma tela meio rosa, meio roxo com branco? Ah, legal, bacana. Voltando aqui então, eu vou carregar aqui então uma ontologia que ela foi desenvolvida para a área de oncologia. Eu perdi aqui o acesso, agora foi. Então aqui nós temos uma ontologia de protocolo de oncologia, né? Que ela parte então da ideia de um sistema de oncologia que utiliza os dados do um histórico hospitalar de um paciente e transforma esses dados. Então, essa ontologia ela foi criada junto com especialistas, tanto de programação como de própria de oncologia mesmo, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, nossas classes PAIs, que são aqui diagnóstico, evolução, medicamento, paciente, procedimentos, protocolos, sintomas. Então, o que é o conceito da ontologia, né? A gente fazer a descrição daquele domínio. Então, dentro do domínio da oncologia que a gente está trabalhando nesse cenário, a gente tem aqui os diagnósticos, a evolução, medicamentos e outras coisas, né? Então, a gente está trabalhando com isso porque isso faz parte do domínio da oncologia. Então, dentro aqui dos diagnósticos, por exemplo, a gente tem aqui câncer de mama, câncer de colo, câncer de ovário. Então, a gente quer ali que o sistema trabalhe com siglas. Então, eu quero, dentro da minha ontologia, eu quero que a ontologia, que o sistema entenda que câncer de ovário é a mesma coisa que CA de ovário, que é uma sigla, então, muito utilizada dentro
da própria ontologia, da própria oncologia. Então, a gente tem aqui a nossa classe, que é o diagnóstico, e aqui, então, ele mostra todas as nossas classes que a gente chama. Eu vou abrir aqui algumas, né? E aqui a gente define, então, as suas propriedades, as suas ligações, as suas relações com este tipo de domínio. Então, aqui eu vou abrir as propriedades. Então, o que são as propriedades, né? O que acontece dentro daquele sistema. Então, eu quero saber se o paciente apresenta algo, se eu quero saber se o paciente faz uso de algo, se o paciente possui algo, realiza algo, recebe algo. Então, isso são as nossas propriedades, né? Aquilo que a gente quer descobrir, né? Então, o paciente apresenta, deixa eu pegar aqui um sintoma. Então, eu vou fazer, então, por exemplo, uma pergunta para a ontologia. O paciente apresenta dor, né? Daí a gente vai descobrir com base na resposta do sistema. Deixa eu pegar aqui. Aqui, então, o proteger ele vai dando muito mais essa visão mais de usuário mesmo, assim, né, para o próprio usuário utilizar a sua ontologia, né? E por trás disso, então, ele está gerando um arquivo OWL, XML, onde o sistema vai fazendo consultas aqui dentro como se fosse o próprio banco de dados. Então, também com base em lógica, com base nas respostas que o sistema ele vai criando, a gente vai descobrindo coisas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma evolução de 5 de 2 de 2017, né? Então, ali o paciente ele realizou uma radioterapia de tal coisa e relatou que ele tinha câncer de próstata, né? Que esse é um tipo de evolução, que uma classe dentro da ontologia, né? Vou pegar um outro exemplo aqui, então, um exemplo mais fácil. Aqui, então, por exemplo, aqui, essas coisas loucas da saúde, né, que deixa a gente, pessoal da programação de cabelo branco, com esses nomes mais técnicos. Então, aqui, por exemplo, aqui, para detectar, então, um nódulo de mama, né? Então, aqui, qual o local do corpo a gente quer apresentar ali o órgão? Qual o lugar do corpo que está com o tumor? Então, estava escrito ali, né, que o lugar do tumor era na mama esquerda. Então, a ontologia, ela faz toda essa representação. Eu tenho alguns exemplos de ontologia, se alguém quiser, depois eu posso estar disponibilizando junto com a apresentação, para dar uma olhada, para dar uma brincada. Eu não vou muito a fundo ainda, porque tem algumas outras coisinhas que eu quero mostrar, mas até se alguém quiser saber mais sobre, assim, da utilização, de como fazer inferência, a gente pode estar dando uma conversada depois. Voltando aqui então para a apresentação. Aqui só para finalizar um pouquinho aquele processo da ontologia ali, daquele cenário específico, né? Então aqui mostra mais ou menos a ligação da ontologia com a estrutura da tabela do banco de dados e como que é feita essa consulta, né? Essa consulta na ontologia, então, ela é feita através de um registro clínico, onde ele é composto por um questionário de um paciente e parte de perguntas, de respostas, que essas respostas, então, elas são respondidas por um profissional, aonde é associado a um prontuário, e desse prontuário, então, essas informações vão para determinadas áreas, se é alergia, se é diagnóstico, se é um projeto terapêutico e outras coisas. Partindo, então, agora para processamento de linguagem natural.
que é o processamento de linguagem natural? Ele é, então, uma área da inteligência artificial, onde a gente busca estudar a capacidade e a limitação de uma máquina de entender a linguagem do ser humano. Então, para nós, essa comunicação é muito fácil, né? Muito fácil dizer ali que... Vou dar um exemplo de o banco da praça, né? É muito fácil dizer banco da praça. Se você disser banco da praça, todo mundo aqui vai entender. Mas se eu botar ali para um sistema banco da praça, o que ele vai entender? Que banco que se está falando? É um banco de sentar? É um banco de dinheiro? Né? É um banquinho redondo? Então, o sistema, a máquina, ela tem dificuldade de entender essa, por natureza, né? O nosso vocabulário, até porque é muito particular de cada idioma, né, as suas regras, os seus contextos. Então, o objetivo do processamento de linguagem natural é fornecer ao computador, ao sistema, a capacidade de entender o texto. Então, não só receber e não só armazenar, como é feito, por exemplo, no banco de dados tradicional, e sim entender o que significa aquele texto, pensar como se fosse uma pessoa, né? Então ele vai receber esse texto, ele vai entender qual conceito, qual contexto está sendo se falado, qual banco está sendo se falado, qual a regra para mim saber que esse banco é o banco de sentar da praça, né? Então fazer toda uma análise sintática, semântica, léxica, morfológica, né? O português ele é muito rico de regras, né? De conceitos, então imagina ter que ensinar tudo isso para uma máquina e palavras iguais e conceitos que dizem a mesma coisa, mas que falam coisas diferentes. Então, isso é muito difícil e ainda um desafio muito grande que vem se trabalhado dentro da inteligência artificial. Então, com a máquina entendendo esse texto, ela pode criar resumos, ela pode extrair informações, ela pode interpretar o sentido das coisas, ela pode analisar sentimentos, pode analisar dados, pode fazer predições, ela pode fazer muitas coisas. Aqui eu vou trabalhar então com um conceito assim que está bem forte agora, não tanto na saúde, mas muito mais na indústria, assim, que é o conceito de chatbots. Né? Então, eu vou dizer de uns 2, 3 anos para cá, houve um boom assim de chatbots dentro da indústria. Então, tudo que é loja, e-commerce, outros conceitos, principalmente de ajuda, eles estão implementando, então, chatbots para facilitar a vida dos usuários com respostas, com diálogo, com outras coisas, né? Então a pessoa leiga, né? Ela consegue conversar com uma máquina, a máquina entender aquilo que a pessoa está digitando, está perguntando e ainda mais dar uma resposta para aquilo que a pessoa está digitando. Então esse que é o conceito do chatbot, né? Ele então ser um sistema que vai simular uma pessoa em um diálogo com outro ser humano. Então tem vários testes sendo feitos assim, né, até de pessoas que não identificaram que estão falando com chatbot, né? Então, quando a gente fala de chatbot, a gente vai desde do básico até o avançado, né? Tem coisas que a gente entra ali que a gente sabe que a gente está falando com o robô, porque o robô fala certinho, o robô não usa gírias, né? Modo de dizer, né? E já vai desde o nível avançado da pessoa não saber que ela está falando com o robô, dela parecer que ela está falando então com uma outra pessoa de verdade, de tão boa que é a compreensão da máquina com base no que aquela pessoa está falando, né? Então, normalmente, o chatbot ele utiliza processamento de linguagem natural para gerar um diálogo inteligente, né? Então, esse também que entra um conceito, né? Diálogo inteligente. Então, não só perguntar uma coisa e receber uma resposta nada a ver, né? Como era feito há 10 anos atrás, né? 10, 20 anos atrás, nos pioneiros de chatbot, né? Agora é entender e devolver uma resposta que seja inteligente com base naquela pergunta, né? E hoje está sendo muito implementado em chats virtuais,
ajudas, games, simuladores, assistentes, está sendo muito implementado forte no marketing agora e em outras áreas, né? Então, dentro do meu mestrado, a gente estudou um pouco esse conceito e fez alguns experimentos, né? Até para implementar dentro do simulador de casos clínicos que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Poxa, ao invés de, quem sabe, ao invés de marcar o campo, ao invés de trazer respostas pré-prontas, quem sabe o aluno não digita a pergunta que ele quer e o sistema possa devolver, né, a resposta com base no que o aluno digitou, né? Então entra muito mais esse conceito do diálogo ser mais real, do sistema trazer a realidade para aquele conceito, né? Então, como eu comentei, o Chatterboot ele já vem sendo dividido em 3 gerações, né? Na primeira, que era mais na base da programação de regras e técnicas, a segunda geração que já veio implementando conceitos de inteligência artificial, e a última agora, que está utilizando muito forte, então, detecção de padrão e outras coisas. Então, para que seja feito a implementação de processamento de linguagem natural, é necessário, então, que tenha muito conhecimento naquele idioma que está sendo utilizado. Então, as mesmas coisas que são programadas para o inglês, por exemplo, é totalmente diferente do português. Então, porque o português ele tem as suas regras de linguagem, né? O inglês tem as suas regras de linguagem, o francês tem as suas regras de linguagem. Então, normalmente, é aplicado muito conhecimento com outras áreas. Então, tem que se trabalhar muito com linguística, com regras, do próprio idioma, para fazer a máquina entender realmente o que está sendo falado naquele idioma. Então, muitas vezes, o sistema ele traz esses problemas de entendimento por não conseguir entender aquele idioma. Então, se eu entrar num chatterbot que está em inglês e fazer perguntas em português, ele não vai entender nada, né? Ele não vai entender a relação daquilo ali, por exemplo. Aqui, por exemplo, eu fiz um protótipo só para mostrar num experimento de um mestrado de desenvolver uma inteligência artificial que fosse capaz de simular um diálogo entre médico e paciente, né? De definir personas que têm um determinado tipo de doença, determinados sintomas, determinados sinais, né? Então, simular esse diálogo. Então, por exemplo, ali, a pessoa chegando no médico, sendo que o robô, ele é o paciente. Então, o médico, como é que tu está se sentindo? Eu tenho febre alta e dor de cabeça, né? Então, o médico vai perguntar, tu tem inchaço em alguma parte do corpo? Né? Do robô entender que eu estou perguntando sobre inchaço, sobre parte do corpo, entender que essa parte do corpo é o corpo humano, né, e outras coisas, e ele entender essa pergunta e dizer, não, eu não tenho nenhum inchaço. Né? Tu teve algum sangramento? Ele entender assim, poxa, sangramento pode ser no nariz, sangramento pode ser em alguma coisa, né? Então ele vai responder ali, poxa, meu nariz contém muito sangramento. Tem dor nas costas? Sim, possuo. Né? Fazer todo esse processo de investigação e o médico poder dizer ali, né? Tu tá com dengue, né? Vamos iniciar o tratamento. Né? E o paciente ali, tá, ok, estou com dengue. Depois o sistema, eu não avancei muito nisso a nível de sistema. O sistema dizer, né? Ele não estava com dengue, ele estava com virose. Então, dá para trazer muitos conceitos assim, principalmente na área da educação, né? De ensinar, de entender, né? Para quando chegar um caso real, o aluno, o médico profissional, já está muito especialista nisso, né? Uma observação, então, quando a gente aplica, então, a inteligência artificial para a geração de processamento de linguagem natural, principalmente em chatterbots, eles estão, hoje em dia, são capazes de simular perfeitamente uma conversação humana, né? Uma observação. Pessoal, tá na hora do intervalo, eu não sei como é que funciona, se é dado intervalo, se é continuado a apresentação.
ou ser dado uma pausa. Pode continuar? Ok. Eu estou quase acabando também, então, para não ficar muito maçante para vocês entenderem. Partindo, então, para a parte mais a fundo, né, quando a gente estava falando de processamento de linguagem natural, que é o que eu estou trabalhando muito hoje em dia, que são Machine Learning e Deep Learning, que é aprendizagem de máquina e aprendizagem de máquina profunda, né, da máquina aprender com base em dados, né, e guardar esse conhecimento para ela e ela ter um conhecimento como se ela fosse uma pessoa humana, né, e com base nesse conhecimento ela poder fazer alguma coisa, ela poder recomendar, poder responder, poder ajudar um médico num tratamento, numa consulta, né? Então, o que, que é ali o Machine Learning e o Deep Learning? Né? O Machine Learning, a gente vai entrar, ao invés de ficar programando regras para uma máquina e esperar que resultado ela vai ter dessas regras, a gente consegue deixar com que a máquina ela aprenda com base nessas regras por conta própria a partir de dados. Então, o conceito principal daqui são dados. Chegando, então, no resultado de forma autônoma. Então, a máquina ela começa a trabalhar mais sozinha, né? Ela recebe essas informações. A gente dá muito exemplo como se uma criança fosse como de um bebê, né? De uma criança. A criança ela tem que ir na escola, ela aprende sobre a vida. Quando ela aprende sobre a vida, ela aprende a ler e escrever. Quando ela aprende a ler e escrever, ela aprende matemática. Quando ela aprende matemática, ela vai aumentando o nível de conhecimento dela. E dentro da aprendizagem de máquina é a mesma coisa. A máquina é como se fosse uma criança que chega no zero na escola e começa a aprender, e com base ela vai aprendendo, ela vai ficando mais inteligente e podendo fazer ações com base naquilo que ela aprendeu. Né? Hoje está muito forte, principalmente em sistemas de recomendação que a gente utiliza na Netflix, da Amazon, né? De indicar um filme, uma série, de acordo com o que a gente assiste, né? Então, o que está acontecendo ali? Eles estão coletando todos os nossos dados, né? E o sistema vai aprendendo o que a gente gosta, o que a gente gosta de olhar, o que a gente não gosta de olhar, e o sistema próprio vai conhecendo o nosso gosto, né? Então, a gente, daqui uns dias, vai poder dizer que a Netflix, ela conhece mais a gente do que muita gente, né? Do que muitos amigos, muitas outras pessoas. Porque ela consegue, com base naquilo que a gente está assistindo, eu só tenho que botar o meu cabo de energia um minutinho, desculpa. Pronto, desculpa. Porque aqui o computador apitou, já tem que botar rápido, senão ele desliga ali. Continuando ali então, da própria ali Netflix entender todos os nossos gostos, por isso que ela vai fazendo perguntas, tu gostou disso, não gostou disso, ela entende então que a gente, poxa, o Diego assiste muitos filmes de terror, então é sinal que ele gosta de terror, então ele pega a lógica. O Diego assistiu 2 comédias e não gostou, então o Diego, e classificou como não gostou, então o Diego não gosta muito de comédia. Poxa, o Diego assistiu ali La Casa de Papel, né, e gostou. Então, vamos pegar outras séries que tenham a ver com aquela relação daquilo ali e vamos mostrar para ele. Poxa, ele assistiu e gostou, então ele gosta daquilo. Então, o sistema ele vai aprendendo com base nos dados que ele está recebendo e vai ficando mais inteligente. Né? Então, tem muitos casos até de vários sistemas. Tem um exemplo muito forte assim de quando uma inteligência artificial descobriu que uma menina estava grávida antes dos pais dela saber.
né? Porque com base ali no histórico de navegação dele, ele começou a entender, poxa, a menina começou a procurar no Google sobre cuidados na maternidade, foi no site e olhou meinhas, né? Foi fazer alguma coisa, então ele foi deixando ali seus dados, né? Eu vou falar um pouquinho depois, bem rápido, sobre a LGPD também, né? Mas então a pessoa vai passando e vai deixando seus dados. Então ali uma loja que tinha inteligência artificial detectou, com base em todos esses dados, esse histórico daquela menina, ela está grávida, né? Então mandou um presente para a casa da menina, né? Parabéns para sua gravidez, e os pais delas nem sabiam, o pai dela nem sabia ainda que ela estava grávida, né? Então a inteligência artificial soube isso, né? Antes mesmo até da família saber. Então entra vários casos nisso, né? Dessa aprendizagem da máquina. E quando a gente fala, então, de deep learning, do aprendizado profundo, a gente está partindo, então, para um aprendizado onde a gente utiliza algoritmos mais complexos que são capazes de imitar o cérebro humano. Então, a gente trabalha ali com neurônios, onde a própria máquina é como se ela estivesse simulando o cérebro humano, de receber, de entender, né, e de tomar decisões e fazer coisas como se fosse uma pessoa humana. Então, ela aprende uma determinada área de um conhecimento, sendo ali com pouco ou sem supervisão. Então, tem muitos algoritmos que aprendem sozinhos, né, sem estar alguém humano observando, né? E teve muitos casos, até do próprio Facebook e de outras coisas, que o sistema começou a desenvolver a sua própria linguagem, né? Começou a se tornar algo perigoso, o sistema fazer o seu próprio idioma que nenhum humano estava entendendo o que o sistema estava falando, né? Então, isso também entra em vários outros conceitos. Então, partindo então para uma introdução, eu vou trazer aqui um case muito mais na área de tratamento de oncologia, que é o que eu estou trabalhando hoje, de sistema de oncologia hospitalar, né? Então, o que é o nosso cenário hoje? A gente tem anos e anos e anos de dados que antes eram feitas no papel e agora está sendo colocado em sistemas, está sendo colocado eletrônico, né? Então, a gente tem um sistema com milhares e milhares de dados, de históricos, de diagnósticos que foram dados, de tratamentos que foram feitos, de remédios que foram tomados, de acertos, de erros, né? E essa análise manual, se não é possível ser feita por uma pessoa, então tem milhares de dados, onde acho que foi feito até um cálculo que um ser humano levaria milhões de anos para conseguir entender aquela quantidade de dados e fazer alguma coisa com aquilo. Então, a gente tem hoje uma necessidade e que está muito forte e vai ser muito forte ainda nos próximos anos do tratamento de dados, de estruturar esses dados para que esses dados, no nosso contexto da saúde, né, possa auxiliar esses profissionais da saúde. Então, aquele dado hoje que não serve para nada, que está ocupando memória, que está acontecendo alguma coisa, ele pode estar vindo ajudar o médico, o enfermeiro, em várias outras situações, a ajudar, quando vier a ter certeza no caso e outras coisas. Então, o que vem sendo utilizado para isso? Então, a gente utiliza principalmente abordagens de deep learning, de aprendizagem profundo, para fazer essa integração com a prática clínica, né? Então, lembrando que deep learning, a gente trabalha muito com dados, né? E essa abordagem, então, ela vem nos ajudando a fazer reconhecimento de padrões nos dados. Então, poxa, a pessoa está sempre com dor de cabeça, e sempre quando ela toma um paracetamol, a dor de cabeça sai. Então, o sistema está sendo capaz de identificar esse padrão. Poxa, o paracetamol ajuda na dor de cabeça. Então, um exemplo simples de reconhecimento de padrão, né? Isso vem sendo aplicado, então, para extrair dados relevantes de diversas aplicações da saúde, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando, né, eu dou exemplos mais simples para ficar mais entendido, mas quando a gente está falando de câncer, de tratamento de câncer, qualquer dia, qualquer diagnóstico antecipado, qualquer hora, faz muita diferença dentro do tratamento, né? Então, quanto antes essa informação correta chegar, quanto antes se detectar, quanto antes acontecer
detectar alguma coisa, um tratamento eficaz, mais chances de cura, de salvamento, né? Quando a gente fala de câncer, a gente está falando muito de morte, né, de coisa, mais chances de cura aquela pessoa tem. Então, isso é muito importante dentro da oncologia, né? Então, ao mesmo tempo, a gente ainda trabalha com muitos problemas, né? O que são esses problemas? Esses dados dos pacientes, por exemplo, dos sistemas, eles são dados não estruturados. O que é um dado não estruturado? É um dado que ele não tem um significado. Então, do jeito que foi escrito, ele está ali. Então, tem erro de português, tem particularidade do médico, do enfermeiro, do profissional da saúde, particularidade que eu digo de escrita, né? Então, coisas que somente o médico entendeu. Então, ele escreveu ali paracetamol, né? Ele sabe que ele botou paracetamol porque envolveu diagnósticos e outras coisas, mas se uma pessoa, se uma máquina for ler paracetamol, para ela não significa nada, né? No conceito de que se está trabalhando. Então, a gente chama ali, então, o dado não estruturado de um texto livre. Do jeito que está ali, do jeito que a pessoa escreveu, né, com seus erros, com seus acertos, com seus contextos. E a máquina hoje, então, ela tem dificuldade para entender esses dados não estruturados. Outro problema que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, poucos trabalhos, então, exploram os dados em português, né, principalmente os dados médicos. Então, a gente tem anos à frente e de experiência com dados em inglês, né, de outros países, né, de mais apoio de outras coisas, né, e dos próprios brasileiros estarem sempre trabalhando com dados em português, porque tem muita biblioteca, muita coisa, com dados em inglês, desculpa, por ter muita biblioteca, muitas outras coisas, né, e a gente ainda tem muito escasso a questão de trabalho de dados em português, né, e como eu comentei antes, cada idioma tem a sua particularidade, uma coisa normalmente, e cada idioma tem o seu, tem que ser trabalhado com sua particularidade, né? O alto volume de dados, então, como eu comentei, de ter milhares de dados, imagina então 10 anos de dados, de tratamentos, quantas pessoas passam por uma clínica em um dia, né? Então imagina isso multiplicado por 10 anos, então chegar a milhares de dados, né, com isso. O que acontece também? Erros de diagnóstico clínico, né, muitas vezes se teve um erro, né, e aquele erro foi considerado um acerto, então a máquina ela vai aprender que o erro está certo, né, um exemplo mais genérico, e limites, né, que hoje praticamente todos os sistemas que a gente tem agora tem se trabalhado com inteligência artificial, mas em geral são sistemas trabalhados com regras, né, que é o nosso conceito base de programação. Então, dentro da aprendizagem profunda, então, a gente vem trabalhando então com registros médicos, com esses registros médicos, aplicando inteligência artificial e devolvendo estes dados para a área da saúde, para a aplicação dele na saúde. Então, recebe algo que antes não tinha valor, dá valor para aquele dado e faz com que o sistema ajude de alguma forma dentro da área da saúde. Então, o que vem se apoiando, por exemplo, dentro de um sistema de oncologia? Há um sistema de recomendação, onde a gente vai estar ajudando o médico a recomendar, poxa, né, essa pessoa, ela tem o mesmo sintoma de outras 100 mil pessoas que tiveram o mesmo sintoma, e 50 mil dessas pessoas fizeram radioterapia X, e tiveram um percentual de melhora muito grande. Então, quem sabe a gente não tenta esse método de radioterapia para essa pessoa com base na particularidade dela. Então, de estar ajudando o médico a uma recomendação, tá auxiliando o médico, eu falo muito médico, mas eu digo mais o especialista de forma geral, tá? A auxiliar ele a tomar uma decisão, poxa, estou em dúvida entre câncer de mama e câncer de próstata, né? Então, o sistema ele vem para ajudar, sistema de próstata tem isso, isso e isso. Essa pessoa ela está mais ligada com sintomas de câncer de mama, né?
Então, um exemplo, né, de auxílio na tomada de decisão. Eu trabalhei muito agora no doutorado também com predição de diagnóstico, né, então do sistema tomar a própria decisão sozinha, dele, a gente chama de rede neural, né, de treinar uma rede neural com base em diversos dados e inserir um dado novo e o sistema dizer, olha, com base nesse histórico de 10 anos, essa pessoa provavelmente está com câncer de mama, né, com base então nos sintomas, nos exames e outras coisas. Então, do próprio sistema ele predizer um tipo de diagnóstico para dar aquela pessoa, né? E entra também muito grande no apoio da vigilância automatizada, que essa é uma grande dificuldade dentro da saúde, né, de supervisionar as pessoas que não estão no consultório. Então, muito mais pessoas cardíacas, né, do médico, ele está conseguindo monitorar os sinais cardíacos do sistema, com wearables, com outras roupas inteligentes, né, e está recebendo essa vigilância automatizada, está recebendo em tempo real, né, e conseguir melhorar o tratamento daquela pessoa com base no histórico. Poxa, essa semana inteira a pessoa teve esses picos, aconteceu isso, teve esses sinais, e entra muito forte, então, essa aplicação de vigilância da pessoa. Aqui eu trago, então, um exemplo de quando a gente fala de dados não estruturados, né, o que o sistema recebe, então, né? Então, aqui, por exemplo, o que o médico escreveu ali? O paciente ele apresentou um quadro de anemia com astenia importante, né? Então, o sistema ele tem que ser capaz de ler essa frase e de entender, né, o que é um paciente, o que é uma anemia, qual que é a ligação da anemia com a astenia, né? Detectar ali, então, que anemia é um sintoma, então o sistema tem que ser capaz de entender isso, né? Então, aqui a gente já vê ali espaçamentos, erro de português, né? Então, aqui, por exemplo, e ou, né? Se a gente for seguir uma regra lógica, né? Então, aqui o sistema já não entenderia que é e traço ou, né? Que é uma coisa ou outra, né? Por exemplo. Então, aqui dentro do Machine Learning, do Deep Learning, a gente trabalha muito com classificações, né? Então, a gente conseguiu aqui classificar que este texto, ele equivale a uma evolução, né? O que é uma evolução? É aquela consulta, né, do dia a dia, do mês a mês ali, que o paciente foi no médico e o médico registrou aquilo que a pessoa teve naquele dia, naquele mês, né? Aquilo que está acontecendo. Ah, então a pessoa teve perda de sangue, a pessoa teve isso, né? A pessoa teve problema ali no pulmão, tarará. Então isso é uma evolução. E é uma evolução do quê? Né? Isso é uma evolução, então, do diagnóstico de câncer de mama. Então, aqui a gente consegue já definir que este texto, então, mostrar para a máquina que ele equivale a uma evolução e que é uma evolução de câncer de mama. Então, quando a máquina lê este texto, ela já vai saber que este texto está falando, então, de câncer de mama. Só para ter, então, uma dimensão dos dados de uma clínica de câncer de mama, uma clínica de câncer, desculpa, de oncologia, né? A quantidade de diagnósticos que possuía naquela clínica, né? Então, hoje o nosso ponto forte não, desculpa, a grande ocorrência é o câncer de mama, né? Que hoje é o que esta clínica trata, teve mais ocorrências, né? Mais de 1.200 casos de câncer de mama, seguido por câncer de próstata, né? Rim, né? A particularidade dessa clínica. Mas para entender quais dados dessa clínica que o sistema trabalhou, né? Então, até entra dentro do conceito da máquina, né? Quanto mais dados ricos a máquina está recebendo, melhor, então, mais inteligente ela vai ser. Então, de forma resumida, assim, né? Quanto mais ela entender, quanto mais dados, quanto mais ela aprender, mais inteligente a máquina vai estar sendo também. Então, aqui a gente traz alguns exemplos mais da área, assim, de computação, como que funciona daí o treinamento da máquina, né? A gente separa ali, por exemplo, a gente tem um conjunto de dados, a gente tem ali
1 milhão de dados, né? 1000 dados. A gente separa, então, a gente ensina para a máquina 70% daqueles dados, a gente ensina para a máquina. E 30% daqueles dados a gente usa para ver se a máquina aprendeu, né? Porque como é que a gente vai saber se a máquina aprendeu ou não? Fazendo provas, fazendo testes, né? Igual a gente faz nas instituições de ensino, né? A gente faz provas para ver se a gente realmente entendeu aquilo, né? Então, aqui no nosso ensinamento da máquina, a mesma coisa. Então, a gente não pode botar o mesmo, perguntar o mesmo dado, porque senão a gente vai ter um resultado viciado, né? Então, a gente tem que fazer perguntas diferentes para ver se a máquina vai trazer o resultado correto com base no que ela aprendeu. Então, isso a gente faz a prova real se a máquina realmente entendeu. Ensina 70% dos dados que a gente tem e 30% a gente utiliza para fazer um teste, né? E em cima disso, a gente utiliza vários parâmetros assim, né, para definir a porcentagem de acerto disso, né? Porque a gente tem que provar que a máquina, por exemplo, para implementar isso em um sistema, né? A gente tem que provar que a máquina está tendo aquela porcentagem de acerto, né? Eu não vou implementar isso num sistema se a minha máquina, se o meu algoritmo, ele tem 10% de chance de acertar, não é válido, né? Então, o grande dilema da inteligência artificial e das buscas das pesquisas, quanto maior foi o nível de acerto, né, melhor vai ser aquele algoritmo, né? Então, aqui com esse experimento que eu tive com base, utilizando primeiro machine learning, né, a aprendizagem de máquina, utilizando aqui esses dois primeiros aqui são machine learning, tá? Um com 500 neurônios, né? Lembrando que o machine learning ele simula neurônios humanos, né? A gente chegou então a 87% de acerto, né? Com base naqueles 30% da máquina acertar o resultado. Então, ela recebeu 70% e quando ela fez o teste com o resto dos dados, ela acertou 87% das questões. 87% dos diagnósticos ela acertou a resposta correta. Então, isso ainda é um número bem forte, muito bom dentro da área, né? E aqui é só trazendo alguns outros comparativos com outras técnicas, né? Agora eu estou trabalhando mais forte então com aprendizagens de deep learning, que é um conceito mais difícil, mais profundo, aonde a máquina ela trabalha mais sozinha, né? Então tu tem que ter um conceito, um aprofundamento maior, né? Então aqui a gente ainda está trabalhando muito forte com os dados, né? De ter ao mesmo tempo, né? Trabalhar melhor os tipos de dados da clínica, saber reconhecer entidades, saber reconhecer contextos, relações, o que está se falando, para implementar um case em tempo real dentro de um sistema. Então, aqui eu trago um gráfico muito mais técnico, né, mas só passando de forma geral o que a gente tem como gráfico aqui, como passo a passo. A gente tem aqui um dataset, que é onde a clínica disponibiliza esses dados, né? Esses dados, então, ele passa por uma série de treinamentos de linguagens pré-prontas, né? Quando a gente diz pré-pronto, então, por exemplo, de português, de outras coisas, né? E começa a fazer experimentos com extração de entidades, por exemplo, de definir entidades dentro daquele texto e acertar, sempre fazendo testes e experimentos até que aquele número de acertos esteja muito bom, né? E passando disso, então, para uma rede neural, onde essa rede neural ela vai conseguir, então, extrair relações, fazer outras coisas, entender aqueles dados e como que a gente devolve isso, por exemplo, para o sistema poder consultar, entender, fazer alguma coisa com esses dados. Hoje eu vou trabalhar muito mais com ontologia, né? Que a ontologia trabalha muito forte com a descrição das coisas, com as relações das coisas, né? Então a gente faz, então para vocês verem aquilo que eu falei no início, né, que a inteligência artificial é uma série de técnicas que formam ela, né? Então eu não preciso utilizar uma técnica só, eu posso utilizar um conjunto para ter aquele resultado que eu quero. Então eu vou realizar tudo isso e vou salvar isso dentro de uma ontologia, porque a ontologia ela também é capaz, né, de fazer aquela inteligência com base na lógica, para o sistema poder consultar isso e ter acertos
e poder evoluir isso com base em alguma coisa, né? Então, a gente parte ali, então, muito forte para o tratamento dos dados inicialmente, de separar os dados, de ter um objetivo também para esses dados, né? O que a gente quer fazer? A gente quer predizer diagnóstico, a gente quer trabalhar com medicamentos, a gente quer trabalhar ali com sintomas, o que a gente quer fazer com isso, quais técnicas a gente vai utilizar com isso, né? Então, aqui eu trago outro exemplo de dados que a gente já vem trabalhando, então, né? Lembra muito, então, o exemplo anterior, que dá para ver muito mais forte a questão do dado não estruturado, né? De às vezes ter uma simples frase ali relacionada a alguma coisa, né? Então a gente não só essa, se a gente fosse só ler essa frase aqui, ai, não estou marcando, né? Só um minutinho. Se a gente fosse ler só essa frase aqui, não nos diz nada, né? Exame físico normal. Mas se eu fazer isso aqui com relação ao exame de mama e essa relação já puxar o exame da pessoa e já puxar o histórico da pessoa, então a gente já consegue ter muito mais, né? O sistema vai conseguir entender o significado disso e aprender, ser inteligente com base nisso. Então aqui a gente parte ainda então para o conceito forte, né, do câncer, ainda trabalhando forte principalmente com câncer de mama, próstata, reto, né, colo e pulmão, que são os mais frequentes. Aqui já está trabalhando com outra clínica, né, para entender também a diversidade de dados, de conceitos de outros profissionais da saúde, né, e trabalhando com diversas arquiteturas, né. O que são arquiteturas? Né? Dentro da inteligência artificial, a gente tem ali os conceitos e vai se criando diversas arquiteturas mesmo, assim. Então, existe ali 10, 15 tipos de redes neurais, uma rede neural com tais neurônios, uma rede neural que aprende e reaprende, uma rede neural que aprende de trás para frente. Então, tudo isso a gente vai fazendo experimentos com conceitos para tentar chegar ao melhor resultado para aquilo que a gente está se buscando. Então, aqui, com experimentos novos, né, com base no anterior, né, de machine learning, o de cima, deixa eu pegar a caneta aqui. O de cima, então, são os experimentos anteriores, e agora embaixo, já trabalhando com conceitos de deep learning, a gente já chegou a atingir 93, quase 94% de acerto da máquina estar identificando, aprendendo e acertando, sendo inteligente com base naquilo que está se aprendendo. Então, já são avanços muito fortes que em breve já vão estar em sistemas de oncologia e outras coisas, né? Aqui no nosso case específico, a gente está trabalhando principalmente com o sistema da Interprocess GMED, que é um parceiro dessa pesquisa, né? Que é onde eles disponibilizam esses dados, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante como é que funciona. Aqui ainda estou um pouco na parte da teoria. Desse reconhecimento de dados, então, a gente ainda vem trabalhando não só com os dados da clínica, né, mas com outros dados outros dados já prontos aqui. Então, eu estou trabalhando principalmente com dados de medicamentos, né, para ir fazendo experimentos e testes e aperfeiçoando, né. Então, esses datasets de experimentos, quando eu estou trabalhando com medicamentos, por exemplo, assim, com perguntas, com respostas e outras coisas de medicamentos, né? Quando se trata de determinadas coisas, o sistema chegou a atingir 98% de acerto, né? Nesse nosso caso aqui, pegando medicamentos, né? Pensando já em um determinado conceito, né? Por exemplo. E, claro, né? A gente nem sempre parece muito alto, né? Muito bom, pensando em uma coisa só, mas sempre tem que se levar em consideração todo o conceito de que se vai ser aplicado aquilo ali. Então, o sistema não vai sempre consultar sobre uma coisa só, ele vai consultar sobre um mundo de informações que aquela clínica, aquele conceito está se trabalhando. Então, como case de estudo, de aplicação, a gente está fazendo isso no sistema de oncologia, fazendo experimentos, validação, protótipo, que é um sistema de evoluções, lembra muito um RP, assim, de sistema hospitalar, onde tem toda a parte administrativa, toda a parte
de diagnóstico do paciente, do médico. Então, o sistema ele pega toda a parte de oncologia em geral, desde os medicamentos, tratamento, diagnóstico, desde o plano de saúde, da parte administrativa, de remédio, de custos, de outras coisas. Né? Então, esse é o case que está se aplicando essa parte de machine learning e deep learning. Como que funciona essa aplicação do case? Hoje a gente tem, então, os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e outras pessoas, que geram dados não estruturados. Vai ali no sistema, digita na caixinha o histórico daquele paciente. Né? Então, esses dados, então, eles são inseridos dentro do sistema EHR, que é o sistema que recebe o GMED, no nosso caso, né? Esse, então, o sistema manda para o banco de dados, e aí que começa, então, a magia da coisa, né? Esse banco de dados, então, primeiramente, passa por uma anonimização dos dados, né? Que é, por lei, e principalmente entrou muito forte agora da LGBT, né? LGBT não, desculpa, LGPD, de o sistema, as empresas não poder fornecer os dados de outras pessoas, né? Os dados pessoais e outras coisas sem que essa pessoa autorize, né? E outras coisas. Então, como é que é trabalhado isso? Então, o sistema, ele anonimiza esses dados. Então, ele tira nome dos médicos, tira nome das pessoas, tira informações que podem levar à identificação de alguma pessoa, tira do modo de dizer, né? Porque muitas vezes a gente precisa dessa informação de nome, de outras coisas. Então, a gente trabalha muito forte com a substituição, né? Então, temos ali o João, 22 anos, mora em Sapucaia. Então, a gente muda isso para Pedro, que mora em Fortaleza, que tem 50 anos, não, 22 anos. Então, nunca ninguém vai poder identificar, a gente trabalha com animação no nível alto, né? Nunca ninguém vai poder identificar quem é aquela pessoa que está se falando daqueles dados, né? Então, a gente trabalha já muito forte nessa parte de IA também, na anonimização desses dados, então já entra técnicas de inteligência artificial e outras coisas, né? A gente trabalha, então, com parceria de profissionais também da saúde para fazer essa anotação dos dados, né? Então, principalmente quando a gente fala de computação aplicada, é porque a gente precisa, né, aplicar isso a alguma coisa, a gente precisa entender todo esse domínio, toda essa prática. Então, esses dados, eles passam por especialistas, por profissionais da saúde, onde eles recebem esses dados e vão anotando esses dados. O que é uma anotação? Esse dado aqui é câncer de mama, esse dado faz isso, esse dado faz aquilo, isso se refere a tal coisa, né? Eles vão apontando características daqueles dados para que o sistema ele possa aprender o que está se falando com aquilo, né? O que se busca com aquilo. E com esses dados anotados, então, é inserido, então, no modelo, no sistema de inteligência artificial, aonde é feito, então, todo aquele tratamento que eu expliquei anteriormente, né? Aplica técnicas de deep learning, faz uma rede neural, ensina o sistema, joga os dados, reaprende, faz o sistema se tornar inteligente, estrutura esses dados, então, em uma ontologia, para que a ontologia é a explicação dos conceitos, a dominação, a explicação de um domínio, e devolve, então, essa ontologia para o sistema de saúde. O que esse sistema ele vai poder, então? Agora, os dados que antes não serviam para nada, ele vai receber dados inteligentes, ele vai ter um sistema que vai estar ajudando ele a fazer recomendação de diagnósticos, a fazer recomendação de tratamentos, a fazer recomendações administrativas e mil e uma possibilidades que o sistema vai poder estar trabalhando com esses dados, né? E isso é uma evolução muito forte que vai vir agora nos próximos anos. Para finalizar, então, é uma pergunta que todo lugar que eu vou, toda apresentação que eu faço, sempre surge essa dúvida, né? Que bacana, né? E tu acha, então, que a inteligência artificial ela vai substituir o profissional de saúde? Ela já vem substituindo, né? Então, o propósito da inteligência é que ela não venha substituir o humano, né? O humano, ele não é substituível. A inteligência artificial, ela vem, sim, para auxiliar a área da saúde, ela vem para auxiliar o profissional da saúde a tornar
o seu processo melhor, mais assertivo, mais rápido, mais eficiente e o que quer que seja. Então, muito obrigado a todos pela participação. Vou deixar aberto, então, para dúvidas, para outros tópicos e qualquer outro processo. Obrigado, Diego, pela palestra. Muito conhecimento para pouco tempo. Sim, eu tentei fazer tudo de forma micro, né, e ao mesmo tempo genérica, então foi um desafio bem grande ali, né? Então é exatamente Sim, isso, assim, eu poderia falar dias sobre isso, né, e sobre tudo que tá surgindo. com certeza. Eu só tenho um aviso, eu vou deixar aqui no chat o link para depois o pessoal retirar o certificado, o link e o código. E então, no momento, o chat fica aberto para quem quer tirar dúvidas, para quem quer aprofundar esse conhecimento. Vocês podem tanto digitar no chat quanto abrir o microfone para falar. Sintam-se à vontade. O Arthur ele perguntou qual linguagem de programação é mais utilizada para a criação de uma IA. Hoje a gente trabalha muito, muito, muito forte com Python. O Python, então, ele domina muito a inteligência artificial por ter muita biblioteca, muita coisa pronta, por ser uma linguagem muito leve também de se trabalhar. Então, eu posso dizer com toda certeza que o Python é pioneiro dentro da inteligência artificial, né? Principalmente pela questão de biblioteca, assim, de ter muitos recursos, muita biblioteca já específico para inteligência artificial. Eu não entendi ali a pergunta sobre a substituição, a questão. Ah, sim, sim. Ah, desculpa, agora eu entendi a questão ali, né? Exatamente isso, né? A gente muito tem se falado e muito. É uma questão que envolve muito a área jurídica também, né? Essa relação de inteligência artificial, né? Que hoje ainda é tudo muito aberto, muito amplo, né? E as pessoas sempre querem controlar aquilo que elas não entendem, né? Então ainda também surge muito essa questão como eu comentei ali do próprio Facebook, né? Eles tiveram que desligar a inteligência artificial deles porque eles não estavam conseguindo controlar o seu idioma, né? Mas é exatamente isso aí que o Carlos falou, né? A inteligência artificial ela não substitui ninguém, assim, né? Ela sempre vai entrar como um auxílio para aquele profissional, né? Eu acho que alguém ergueu a mão ali, eu só escutei o apito. Não, professor, fui eu mesmo, né, o Carlos aqui, que acabou de Ah, fazer desculpa. o questionamento, né? Porque a questão é exatamente essa, né? Vai ser sempre necessário um profissional que assine aquilo. Eu faço engenharia elétrica aí na Fivale, né? E é assim, um erro. Eu desenvolvo também software, né? Eu tenho formação em TI. Eu estou fazendo engenharia elétrica agora. Eu construí um software que calcula toda a planta elétrica, entendeu? Da casa. Só que, por mais que ele faça, eu sempre critico a resposta dele, né? Porque pode existir uma especificidade e se a casa pegar fogo, eu respondo criminalmente por aquele erro ali. Não é a inteligência artificial que eu criei, entendeu? Com certeza. Com Ok, certeza, muito, obrigado. muito boa a colocação, assim, né? E justamente por isso, né, eu acompanho um pouco de perto, assim, colegas do direito ali, né, que estão trabalhando nessa área de registro de IA, assim, né? O governo ainda também é muito leigo com isso, né, de não saber o que fazer, o que eu posso proibir, o que eu não posso, né? Então ainda está muito amplo com isso, né?
e agora está surgindo muitos conceitos, muitas coisas de engenharia reversa, né? De eu ter que explicar por que a minha IA teve esse resultado, né? Então, não somente o resultado está tendo que agora ser justificado como que ela chegou àquele resultado, quais são os argumentos que ela chegou àquele resultado, né? Então, já vem se trabalhando também agora com uma engenharia reversa, né, de inteligência artificial, de não só saber o resultado, como que a IA chegou nesse resultado, né? Mas ainda esse conceito de direito vai dar muito ainda o que se falar nos próximos anos, principalmente agora com o crescimento muito rápido que teve da IA. Recomendação de professor, livros. vamos lá. Só mais uma. Claro, pode falar, desculpa. Só mais um detalhe aqui, vamos lá, a questão, né, criminal, né, porque eu vou supor um exemplo aqui, né, vamos supor que eu tivesse criado o sistema elétrico lá do Ninho do Urubu, onde ocorreu aquele acidente, né, aquele incêndio e matou aqueles meninos. Eu, como profissional de engenharia elétrica, não posso dizer que foi a inteligência artificial que mandou fazer assim, entendeu? Uhum. Essa é a questão. Com certeza. Então, como você disse na palestra, é mais um auxílio, né? A última Exatamente. palavra é a análise do profissional. Exatamente. Então, ali é Ok, muito mais obrigado. para ajudar e para auxiliar, realmente. Né? Porque a decisão ali sempre vai ser do profissional, né? Em relação de livros, tem muito material, só que ainda entra no conceito assim, de que os materiais são todos em inglês, né? Então, acaba tendo que ter um domínio muito forte em inglês para ler os livros, assim, quando se fala dessa área, assim. Eu digo muito mais da minha experiência, assim, de livros, né? Então, às vezes, assim, quem está começando é muito mais interessante trabalhar com artigos e com outras coisas do que o próprio livro em si, né? Começar com tutoriais e outras coisas, em português mesmo, né? De alguém explicando, e depois que já tem esse domínio mais forte, partir daí para os livros, né? Que daí já consegue ampliar. Eu vou deixar algumas sugestões, eu não tenho agora aqui, mas eu posso deixar já umas sugestões de livros aí. Eu vou deixar anotado aqui também. Depois, se quiser compartilhar esses livros com o DAC e a gente posta, faz alguma campanha, dá algum link de acesso, bem Com tranquilo. certeza pode. Pode ser sim. Aí quem tiver interesse, acessa esse link ou até mesmo entra no Instagram. Deixa eu aproveitar para fazer uma propaganda, né? Quem está querendo ingressar na área de IA, né? Não só de IA, mas de tecnologia em saúde, né? Dentro da própria Fevale, ele tem um grupo da professora Marta e de outros professores, que é a computação aplicada, né? Que ele junta profissionais da saúde, profissionais da computação, justamente para fazer essa integração de inteligência artificial. Então, foi ali que eu comecei a aprender, que eu comecei a trabalhar com isso e depois seguir adiante, né? Então, é uma boa indicação de alguém que queira começar a conhecer a área, né? E trabalhar. Então, o grupo é aberto para voluntários, para aprender, para várias outras, para todos os tipos de pessoas. Olha, eu posso criar. O link do projeto, deixa eu dar uma olhada. Eu tenho. Isso eu posso deixar depois, eu acho. Eu tenho o WhatsApp do grupo do projeto. Eu posso estar solicitando ali a forma. A Keila mencionou que vai chamar no privado para entrar em contato. Que é muito interessante, assim, essa participação, assim, porque acaba aprendendo na prática, né? E acaba aprendendo, todo mundo acaba ensinando e aprendendo, então participar de um grupo de pesquisa é bem bacana, assim, para dar esse start, assim, quem se interessou, sendo da área da saúde ou sendo da área da computação, de estar trabalhando com IA.
Alguém tem uma pergunta? Eu acho que eu ouvi o barulho da mão. Sou eu aqui, novamente, professor. Carlos. Sobre a linguagem, né? Qual seria a linguagem que vocês estão utilizando mesmo? A Linguagem gente de está programação? utilizando Python. Python. Legal, Isso. interessante. Bem forte Python, assim, para os algoritmos, né? Então, Entendi. tem uma coisa, assim, que tem que diferenciar, né? Que existe a linguagem do sistema, né? E a linguagem do algoritmo, né? Então, a linguagem do algoritmo de IA, a gente utiliza muito Python, né? Mas depois se aplica nisso num sistema que pode estar em outra linguagem, né? Que quando se fala de sistemas, daí já se expande muito, assim, né? Mas o Entendi. algoritmo em si, a gente utiliza muito Python. Agora, só mais uma coisinha, assim, só a tua experiência, né, em relação a isso aí, que eu estou pensando aqui, imaginando, né, como é que são as estruturas de programação, né, os if, os case, etc, né? Ah, Uhum. quando você faz um trabalho com um banco de dados, como é que você cria as chaves de consulta? Porque assim, vou falar, pensando aqui comigo, se você comete um erro de português, né, coloca uma doença Uhum. com acentuação, você pode acabar cadastrando aquela doença novamente sem acento, porque a Uhum. chave vai ser diferente, né? Para o computador, ele não sabe Sim. diferenciar, entendeu? Quando você tem um erro de português. Uhum. Então, o que que a gente faz ali, né, com essa parte de tratamento dos dados? Então, a gente tem técnicas de inteligência artificial também para tratamento de dados. Então, para justamente ajudar o computador a entender muitos siglas, que é muito utilizado, né? Siglas, erros de português, e outras coisas, porque o que, que acontece? O sistema ele está sempre aprendendo, ele não faz uma rodada de aprendizagem para, ele sempre aprende, né? Então, quando tu insere ali um erro de português, né, por exemplo, o sistema às vezes pode errar a primeira, a segunda vez, mas depois ele vai aprender que aquilo ali está errado, né, que outra maneira é o certo. Então, ele começa a associar também o erro ao acerto. Então, ele começa a aprender isso. Então, hoje para nós já é naturalmente, né? Se tu lê uma palavra assim, acento, tu já sabe que é a mesma coisa, né? E o computador também, né? Com base no erro, com base na experiência do, do tratamento dele, ele vai aprendendo. E fora que tem várias bibliotecas já para fazer esse tipo de treinamento, né? De dados, Ah, assim, de corrigir os erros de português antes de inserir no sistema, né? De fazer. E o sistema também ele analisa muito o contexto, né, das coisas. Então, poxa, né, eu escrevi banco da praça, mas eu sei que o banco, eu inverti as palavras ali, mas eu sei que sempre quando alguém fala banco da praça, está se falando do banco do BANCO e não dessa palavra. Então, o sistema ele começa também, né, com base nisso, a entender os conceitos e não somente a palavra errada. Ele olha tudo que está ao redor daquela palavra para entender, né, o que está querendo se falar. Então ele também vai ótimo. aprendendo com erro e com outras coisas, né? Ok, Diego, obrigado. De nada. Eu tô relendo aqui o chat. O Arthur também quer conhecer o projeto, bacana. O Bernardo, vocês usam muito o Pandas? Sim, o Pandas é uma biblioteca bem boa, assim, para se explorar. Pandas, sklearn, Keras também é bem forte, sim, sabe que são bibliotecas muito populares, muito fortes dentro da inteligência artificial, que é muito bacana, assim, principalmente para quem está começando, né? Olhar um tutorial, fazer o seu primeiro experimento ali, né? Para entender como é que está funcionando, né? É muito bacana, principalmente entender o que está acontecendo ali antes de começar a utilizar tanta biblioteca, né? Então, a biblioteca é um facilitador, mas muitas vezes ela diminui o teu nível de aprendizagem, né? Então, eu acredito que tudo vai sim um passo a passo. Tem que primeiro aprender os conceitos, aprender as coisas, aprender o que está acontecendo no teu código, né? E depois ir partindo para bibliotecas, né? Ali também, mas de novo, assim, muito do conceito daquilo que está se trabalhando, né? Então, se está se treinando uma rede, se trabalha uma coisa, ou está fazendo um outro tipo faz outra, ou faz comparativos entre bibliotecas, né? Isso também é muito ciência, né? Fazer esses comparativos, o que fica bom, o que não fica, né? Mas é utilizado também, assim, algumas coisas.
Alguém mais? Pessoal, Eu acho que alguém falou alguma coisa. Tô me sentindo bem noob com esse sistema, deu uma evoluída desde a última vez que eu usei ele. vai ter que reaprender. Vou ter que reaprender, é verdade. Eu vou fazer um intensivão de Blackboard. Bom, então, se ninguém mais tem nenhuma dúvida, peço para ti, Diego, que deixe a Cortou o áudio bem dúvida, no deixa. conversar contigo. Oi? Tá me ouvindo? Cortou o teu áudio bem no deixa. Ele peça que tu deixe alguma coisa. Peço que tu deixe alguma rede social, algum contato, um e-mail, para que o pessoal possa tirar dúvidas contigo, ou, sei lá, queira conversar contigo referente à palestra de hoje. Deixar aqui no chat? Pode ser, claro. Então, pessoal, também, se quiser entrar em contato com o DAC, estamos sempre à disposição para ajudar. E é isso, quero agradecer a participação. Foi um convite um pouco em cima da hora, mas a gente fica muito É sempre contente bom que o desafio. a gente fica muito contente que tu se disponibilizou para estar aqui hoje. O assunto é muito interessante. Eu acredito que todo mundo conseguiu adquirir muito conhecimento, mesmo tendo que enxugar muito conteúdo. Sim, E eu estava até comentando, né, que eu estava com uma apresentação de 120 páginas. Eu pensei, poxa, o pessoal vai me odiar se eu ficar ali. é bem capaz, nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. Não, com certeza. Então, as últimas considerações, se quiser. E tenha uma ótima Agradecer, né, noite. por Muito ter obrigado vindo. por tudo. Obrigado. Eu que agradeço.